A paz do Senhor, meus amigos, meus irmãos em Cristo, principalmente você que é um mensageiro, um pregador da palavra de Deus. Antes de iniciarmos esse vídeo, peço para você, aí embaixo, do lado direito seu, no seu celular, você pode se inscrever. Você pode também deixar o seu like para contribuir com o ministério da palavra de Deus, que é algo sublime que Deus dá aos homens, essa função. Para mim é um privilégio falar para vocês a palavra do Senhor. Vamos lá. Quando nós dispomos a ouvir a voz de Deus e sermos um pregador da palavra, nós imaginamos que toda vez que abrimos a nossa boca para pregar, estará Deus nos usando. É certo que nem sempre acontece isso, porque precisamos não apenas ter o que dizer, mas precisamos também ter a palavra direcionada por Deus. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, ele chega a dizer assim: ore por mim para que seja-me dada a palavra no abrir da minha boca. Ou seja, que quando eu abrir a minha boca para pregar, que a palavra seja dada por Deus. Não basta falar a palavra de Deus. Precisa ser Deus usando você para falar a sua palavra. Então nós precisamos disso. Mas o tema proposto é no sentido de que você tem a palavra. Deus te deu a palavra. A mensagem está com você. Então, nós acreditamos que todos que nos ouvirem serão edificados, serão consolados e exortados a ouvir a nossa voz, transmitindo a palavra de Deus. Mas eu quero dizer para você que não é tão fácil assim. Nem sempre, quando você fala a palavra de Deus, ela edifica. Não. A proposta da pregação, sim, é para edificação, para consolação, para exortação. Mas nem sempre isto acontece. Se você analisar, nos dias que Jesus estava aqui, muitas pessoas foram edificadas, mas houve momentos em que as pessoas que ouviram Jesus, elas não aceitaram, até tentaram apedrejá-lo ou resistiram. Nós vamos ver muitas vezes no Antigo Testamento os profetas profetizando e as pessoas rejeitando. O profeta Isaías, por exemplo, ele pregou a palavra de Deus algumas vezes e as pessoas continuavam com seu coração duro. Ele mesmo até ficou decepcionado, pensando até em morrer, dizendo: olha, tem sido zeloso pelo nome do Senhor, tem matado todos os profetas do Senhor, eu não sou melhor do que eles e agora tentam tirar a minha vida. Ou seja, pregamos a palavra, transmitimos a palavra de Deus, pois o profeta estava falando não de si mesmo, não era uma expressão de fé, não era uma palavra por acreditar que Deus poderia fazer algo na vida do povo, mas era algo ordenado por Deus, e mesmo assim eles resistiram. A Bíblia nos diz que é para nós não tentarmos a Deus como o povo de Israel tentaram no deserto e pereceram, isso é, fazer contrário do que a palavra de Deus estava pedindo. Por exemplo, no livro de Atos, capítulo 7, nós vamos encontrar Estevão cheio do Espírito Santo, pregando a palavra, e as pessoas lhe apedrejou. Isso quer dizer que a palavra pode ser dada por Deus e as pessoas podem rejeitar devido à dureza do seu coração. Elas rejeitam proposital ou devido à própria cegueira. Quando a palavra de Deus vem, por exemplo, Jesus, quando estava falando aqui na terra como homem, muitas pessoas sabiam que era Deus usando Jesus, mas por inveja rejeitavam.
por causa da popularidade de Jesus. Outros por causa da cegueira, como diz a palavra de Deus, que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos, para que a este não resplandeça o evangelho, para que eles não compreendam o evangelho. Temos outra situação também. Você pode ser usado por Deus e as pessoas não receber a palavra devido à maneira em que você transmite esta verdade. Você tem a palavra de Deus, mas como é que você transmite essa palavra? Nós vamos focar bem nisso. Primeiro, as pessoas podem não aceitar a sua pregação devido à incredulidade de seu coração, devido à dureza dos seus corações. Isso, a Bíblia, existe vários acontecimentos desse, como os profetas, como homens e mulheres falaram a palavra e o povo de Israel, o povo escolhido, rejeitou, inclusive o próprio Cristo quando estavam aqui. Em outra situação, nós precisamos também entender que Deus nos dá a palavra, a mensagem é que é de Deus. As expressões para transmitir essa mensagem é nossa. Ou seja, quando você vai transmitir uma mensagem para a igreja, para as pessoas, para alguém, Deus vai nos dar direção para transmitir aquela mensagem e quais termos nós vamos usar. Você vai estar falando para a criança, você vai estar falando para idoso, vai falar para adolescente, para jovem, uma pessoa culta ou uma pessoa indouta, uma pessoa sem estudo. A mensagem é a mesma, mas para cada pessoa você vai usar as expressões verbais, palavras, na sua língua, com diferenças, para facilitar a compreensão dessa mesma mensagem àquelas pessoas que vai nos ouvir. Isso quer dizer, nós podemos dizer o seguinte: eu preciso não apenas ter a mensagem, mas eu preciso ter sabedoria para transmitir. Muitas vezes eu já ouvi pessoas pregando ou tentando aconselhar e a sua palavra não surtiu efeito. Você pode estar cheio do Espírito Santo, cheio de poder, ser uma pessoa com muito conhecimento, muita ciência, você pode ter muita autoridade, você pode estar explodindo de poder e a sua pregação não surtir efeito. Se não tiver o que a Bíblia chama a palavra da sabedoria. Não basta termos a ciência, temos que ter a sabedoria. Para cada tipo de pessoa, cada público, nós precisamos ter sabedoria, expressões verbais, tem outro tipo de expressões, mas o que cabe aqui é a maneira que eu vou me dirigir às pessoas que estão me ouvindo. Eu preciso conhecer o meu público e entender quais termos devo falar ou eu devo evitar, às vezes até em mudanças e características ministeriais, denominacionais. Eu posso transmitir a mesma palavra na igreja pentecostal, neopentecostal e na igreja que não é pentecostal. A mesma mensagem. Agora, como eu vou me dirigir, como eu vou iniciar, como eu preciso expressar a mesma mensagem é que vai fazer diferença. Por isso a Bíblia nos diz que aquele que não tem sabedoria, Tiago capítulo 1, versículo 5, aquele que não tem sabedoria, que sentir que está precisando disso, peça a Deus que ele dá sem acepção e não lançará em rosto. Em Provérbio 8,17, tem uma palavra que as pessoas pensam que está falando de oração, que compreendemos que não é de oração que está falando. 8,17. Aquele que eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. É como que fosse a sabedoria personificada, dizendo que você precisa ter um grande esforço para adquirir sabedoria. Vale a pena se esforçar. Busque a sabedoria. Lembra de Salomão? Salomão, quando teve um sonho e Deus falou para ele:
o que ele queria, ele podia pedir muitas coisas, mas ele pediu sabedoria. Sabedoria não é o fruto de um conhecimento ou porque simplesmente tem muita maturidade na fé. Isso também vai auxiliar, mas sabedoria dada por Deus, precisamos pedir. É claro que a nossa experiência vai nos facilitar muitas vezes em decorrência da nossa vivência com as pessoas, as decepções, as resistências, as complicações que nós enfrentamos vai facilitar a nós quando passarmos pela mesma situação. Então você não precisa de evitar falar a palavra. Você não tem que fugir de falar a palavra de Deus às pessoas. Teve oportunidade? Fale. Mas lembre-se bem que para as pessoas serem edificadas e receber a palavra, não é necessário apenas ter o que dizer. Não é apenas receber a palavra de Deus. Isso é o principal. Se eu não souber me dirigir, se eu não tiver sabedoria, eu posso estragar tudo. E ao invés das pessoas louvarem a Deus, glorificarem a Deus, elas podem mesmo zombar. Ao invés de as receber, elas podem zombar. Pode ser pela incredulidade, mas pode ser também por falta de sabedoria de como eu me dirijo. Você que entender bem isso, observe que não é apenas no mundo espiritual que os nossos argumentos precisam serem analisados antes de transmitir. Até no mundo natural, ou tratando de outros assuntos não religiosos, se a gente não tiver sabedoria, a gente não consegue alcançar o coração das pessoas. E no mundo espiritual, que é muito mais complexo, precisamos muito mesmo de sabedoria do Espírito de Deus para transmitir. Se você está pregando e as pessoas estão rejeitando, se você transmite e as pessoas não aceitam, não compreendem, elas rejeitam, não fique sempre pensando assim, é porque elas são incrédulas, é porque elas estão fazendo acepção, ou porque elas são preconceituosas, é porque eu sou uma pessoa que não tenho muito estudo e por isso as pessoas não me aceitam, porque sabem que eu não tenho muito conhecimento. Talvez seja a falta de sabedoria. Já parou para pensar? Porque sempre a culpa é das pessoas que estão nos ouvindo. Porque a culpa é sempre de quem está sentado e nunca de quem está pregando. Eu digo para vocês, muitas pregações não têm alcançado o coração das pessoas e não é falta de unção, não é falta de poder e nem falta de conhecimento do pregador. Muitas delas é falta de sabedoria para transmitir as verdades dadas por Deus. Entenda bem, você não é uma pessoa completa. Deus me deu a palavra, logo então Ele vai me capacitar. Mas a capacitação se dá de uma hora para outra. De repente Deus está te capacitando agora a ouvir esse vídeo. Não é de uma hora para outra que você, tendo o dom da palavra, vai sair por aí pregando e tudo bem e tudo certo. Não. Quem não tem sabedoria, peça a Deus. A questão é, conforme o tempo vai passando, a gente pensa, porque tem muito tempo que prega, logo estamos habilitados, somos hábeis, temos jeito para falar. Às vezes você precisa escutar você mesmo um pouco mais. Pergunte para os seus amigos o que falta no seu ministério para você melhorar. Seja humilde. Pergunta para outro pregador. Pergunta para o seu pastor, sua esposa, seu irmão. Não podemos viver só rejeitando as críticas que nos fazem sem antes analisar. Será que não é um sinal de Deus para que eu melhore? Lembre-se bem, quando você vai orar a Deus, você vai ser direcionado por Ele e muitas vezes você vai falar coisa talvez que não convém, mas Deus se entende, o Espírito Santo intercede por você. Só que quando você está pregando, não é para Deus que você está pregando, você está dirigindo palavra para as pessoas. Então, entenda,
Jesus, quando pregava, não era aquele pregador pentecostal. Jesus não era um pregador pentecostal. Jesus não era um pregador avivalista. Mas percebe bem que Jesus pregava e não ficava saindo fogo da sua boca, dos seus olhos, aquela coisa exuberante, fantástica. Mas você percebe que Jesus tinha sabedoria para falar, que as palavras encaixavam direitinho. Ele era dirigido pelo Espírito Santo e falava as coisas certas. Mesmo assim, tinha algumas resistências. Mas não, uma boa parte das mensagens de Jesus, até hoje, ela nos alcança, porque não é apenas algo divino, mas ele também, além de ter uma mensagem de Deus, ele tinha também sabedoria. Ore a Deus e tenha sabedoria. Se não está entendendo por que as pessoas te rejeitam tanto, com certeza não é por causa da dureza. Às vezes a gente fala assim, olha, Deus o que Ele manda falar, eu falo mesmo. Em outro vídeo estarei falando sobre isso, o que muitas vezes fazem as pessoas rejeitar uma pregação dada por Deus. Em um outro vídeo falarei um pouco mais de algumas coisas que as pessoas rejeitam nossos sermões e a gente às vezes não entende por quê. Deus abençoe, compartilhe.